Atenção! Esta é a segunda parte da história emocionante de Dona Maria das Dores. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você não vai entender nada, ficará completamente perdido, pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte 1. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, ela está disponível aqui mesmo, logo abaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte para ver esta parte 2, esclarecido isso. Quero te dizer que, nesta continuação, Dona Maria das Dores vai revelar segredos tão obscuros que aconteceram dentro das paredes daquele hospício, vai muito além do que podemos imaginar. É de gelar o coração, até dos mais fortes. Não pule nenhum segundo deste vídeo. Cada palavra de Dona Maria é importante para entendermos a dimensão dessa história incrível. Deixa o seu like da confiança agora no começo, para não esquecer quando estiver envolvido na história. Agora, Dona Maria, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Bom, espero que você tenha escutado todo o meu relato, porque vou continuar de onde parei. Lá no hospital, descobriram que eu estava com uma hemorragia. Meu Deus, que susto! O médico me explicou que era um descolamento de placenta, que acontece quando a gente se estressa demais ou faz muito esforço. Disse que eu tive sorte de não perder o neném. Fiquei tão sem graça de dizer que tinha brigado, e pior com minha própria irmã. Me internaram na hora. Fiquei numa cama de hospital com soro na veia e um monte de aparelho fazendo barulho. O medo de perder aquele neném que eu nem sabia que queria era tão grande que me deixava sem ar. Passei dias deitada, quase sem me mexer, rezando para que tudo desse certo. As enfermeiras vinham de vez em quando ver como eu estava. Eram gentis, me ajudavam a tomar banho, mas dava para ver a pena nos olhos delas. Acho que minha história já tinha se espalhado pelo hospital todo. Uma delas, a enfermeira Marta, sempre ficava mais um pouco, conversava comigo. Foi ela que me explicou direito o que estava acontecendo. Dona Maria, ela falou um dia, a senhora teve um descolamento parcial da placenta. É como se um pedacinho dela tivesse se soltado do útero, por isso o sangramento. Mas o bebê está bem, o coraçãozinho dele está batendo forte. Chorei de alívio quando ouvi isso. Mesmo com tudo que tinha me acontecido, mesmo sem saber quem era o pai, aquele neném já era meu, sabe? Graças a Deus, depois de passar por aquele sufoco, eu passei a aceitar ele em meu coração. Conversei bastante com Deus e até lembrei da frase que o José sempre dizia: onde comem 5, comem 6. E agora, no caso, onde comem 6, comem 7. Os dias no hospital eram longos. Eu ficava pensando nos meus outros filhos, me corroendo de preocupação. Mal tinha voltado para casa e já voltei para o hospital. Minha mãe vinha me visitar todo dia, trazia notícias das crianças. Eles estão bem, Maria, ela dizia. Eu tô posando com eles na sua casa. Isso me acalmava um pouco, saber que meus pequenos estavam sendo bem cuidados. Um dia, minha mãe chegou com uma cara diferente. Parecia que queria me contar algo, mas não sabia como. Depois de um tempo, ela finalmente falou: Maria, a Joana, ela tá arrependida. Fiquei quieta, esperando ela continuar. Meu coração batia forte. Ela disse que não sabia que você estava grávida. Falou que se soubesse, jamais teria brigado daquele jeito. Minha mãe continuou, me olhando com cuidado. Ela queria muito vir no hospital se desculpar com você. Senti um nó na garganta. Minha irmã, que tinha me magoado tanto, agora queria se desculpar? Não sabia o que pensar. Mas eu não deixei ela vir, minha mãe disse rapidinho. Fiquei com medo da sua reação, filha. Eu te conheço. Sei que você ainda está muito magoada com ela. E era verdade. Mesmo sabendo que minha irmã estava arrependida, eu ainda estava com muita raiva. A briga tinha sido feia demais. As palavras dela tinham me machucado muito. Eu não estava pronta para perdoar. Tá certo, mãe, eu disse, tentando segurar as lágrimas.
Não quero ver a cara dela agora. Preciso de mais tempo. Minha mãe segurou minha mão e ficou ali, em silêncio. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Naquele momento, eu só queria me concentrar em ficar boa e voltar para os meus filhos. O resto, a gente resolvia depois. O Antônio e a Cida também me visitaram lá no hospital. Foi um alívio ver meus filhos, viu? A Cida entrou primeiro. Coitadinha, estava triste. Ela sempre foi a mais sensível dos meus meninos. Ela chegou pertinho de mim, com aqueles olhos dela cheios de preocupação. Perguntou baixinho: Mãe, é verdade que a senhora está grávida de novo? Ah, minha nossa! Eu nem consegui falar. Só fiz que sim com a cabeça. As lágrimas já estavam querendo sair. Ela me abraçou com todo o carinho do mundo e disse: A gente vai te ajudar, mãe. Vai dar tudo certo. Que bênção essa menina, viu? Ela não perguntou mais nada, ficou só ali do meu lado, me confortando. Mas o Antônio... Ah, esse é diferente. Ele sempre foi mais direto, igualzinho ao pai. Mal entrou no quarto e já foi perguntando quem era o pai da criança. Fiquei sem chão, sem saber o que dizer. Como é que eu ia explicar o que me aconteceu? Acabei mentindo, falei que tinha conhecido uma pessoa lá na clínica. Disse que ele ainda estava internado. Foi o que saiu na hora. Eu não podia falar a verdade, algo me impediu. Era como se tivesse uma força maior me segurando, me dizendo para não contar. O Antônio não ficou satisfeito com essa resposta, não. Ele queria saber mais. Aí ele me perguntou uma coisa que me partiu o coração. Mãe, a senhora ama esse homem igual amava o pai? Quando ele falou isso, não aguentei. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dos meus filhos e dos meus pais. Me senti tão fraca, tão perdida. Foi aí que minha mãe, que estava quietinha num canto do quarto, só observando, ela resolveu falar. Ela disse: Chega, filho, sua mãe não está bem. Quando ela sair do hospital, ela conversa mais sobre esse assunto. Vocês precisavam ver a cara do Antônio. Ele arregalou os olhos, ficou todo sem jeito. Logo pediu desculpa. Não chora, mãe. Desculpa, não falo mais. Coitado do meu filho. Ele só estava preocupado comigo. Fiquei mais 8 dias naquele hospital. Foram dias difíceis, viu? Quando finalmente pude voltar para casa, foi meu pai que me buscou. Ah, meu pai. Ele sempre foi meu suporte. Ele tinha um carro, era bom. Sempre que a gente precisava, ele estava lá para ajudar. E não era só eu não, viu? Ele ajudava todos os filhos. No caminho de volta para casa, meu coração transbordava de gratidão pelo meu pai. Ah, meu paizinho, ele era um homem de ouro. Tudo que ele tinha, dividia com os filhos, sem pensar 2 vezes. Lembro como se fosse hoje. Eu era pequena e às vezes via ele empurrar o prato pra gente, dizendo que não estava com fome. Só depois entendi que era pra gente não passar necessidade, mas tem um dia que ficou marcado na minha alma pra sempre. A situação estava difícil, papai procurava emprego feito louco, mas era porta na cara atrás de porta na cara. Aí, numa tarde, vi ele chegando com 2 sacolas cheias e um sorriso de orelha a orelha no rosto. Eu e meus irmãos corremos, os olhos brilhando de esperança. Era comida. Arroz, macarrão, pães, frutas, tinha legumes. Mamãe foi tirando tudo, sem fazer perguntas, fazendo uma janta gostosa que há tempos não víamos. Mas de noite... de noite, eu levantei para fazer xixi e escutei um choro baixinho. Era papai, soluçando no ombro da mãe. Nunca passei tanta humilhação na vida celeste, ele dizia entre soluços. Na hora não entendi, era muito nova. Anos depois, a mãe me contou a verdade. O pai tinha ido no bairro dos ricos, de porta em porta, pedindo comida. Imagina só, um homem daquele tamanho, orgulhoso como só ele, tendo que se rebaixar assim. As pessoas humilhavam ele, chamavam de bêbado, de drogado. Diziam que ia vender a comida para sustentar o vício. Ele que não bebia nem socialmente. Ele já estava quase desistindo, os olhos vermelhos de tanto chorar, quando chegou num casarão. Uma senhora atendeu, olhou bem nos olhos dele e viu a verdade. Não só encheu as sacolas de comida boa,
como disse que Deus tinha mandado ele ali. Eles estavam precisando de um motorista e deram a chance para o meu pai fazer um teste. Naquele dia, a humilhação dele virou nossa salvação. Papai trabalhou naquela casa por mais de 25 anos. De cabeça erguida, tudo porque ele teve a coragem de engolir o orgulho por amor aos filhos e à esposa. Nunca mais faltou um feijão na mesa depois daquele dia. Eu sempre dizia que minha mãe era uma mulher de sorte. Bom, quando cheguei em casa, me surpreendi. Estava tudo limpinho, banheiro lavado, comida boa pronta. Fiquei muito orgulhosa das crianças e meus pais, que tinham preparado tudo para me receber. Os dias e meses foram passando. Os médicos falaram que minha gestação era de risco, então eu não podia trabalhar. Vivíamos com o dinheiro da pensão, que mal dava para comida. Rosa, minha pequena, demorou para se acostumar comigo. Nas primeiras semanas, ela chorava quando eu pegava ela no colo, preferindo a Cida. Cada vez que ela me rejeitava, eu sentia um aperto no peito, mas continuava tentando. A casa aos poucos estava voltando a ser um lar. As risadas, que antes eram raras, estavam ficando mais frequentes. Mas naquele ano, as crianças repetiram por falta na escola. Minha barriga foi crescendo, e quando eu estava no final da gravidez, recebi uma visita que mudou tudo. Um oficial de justiça apareceu lá em casa. Ele me entregou uma intimação e explicou. Senhora Maria das Dores, a senhora está sendo intimada a comparecer ao Fórum da Comarca para prestar depoimento em um processo de investigação contra o Instituto Psiquiátrico onde a senhora esteve internada. É necessário que a senhora compareça na data e hora indicadas neste documento. Depois que ele saiu, fiquei pensando em quem poderia ser testemunha. Tinha meu pai e minha mãe, que me viram naquele estado e me visitavam na clínica. Na minha sogra, Dona Carmen, eu nem cogitei ir. Sabendo que era sangue ruim, jamais me ajudaria, pois ela virou a cara até para os netos. Quem dirá iria me ajudar? Foi aí que minha mãe falou da Joana. Filha, ela quer muito conversar com você. Eu sabia que ela tinha se casado com o Cristóvão, filho da Dona Célia Costureira. Ela foi morar na casa dele com a sogra e estava no comecinho de uma gravidez. Quem contou foi a mãe mesmo. Desde aquela briga, eu não tinha falado com Joana. Mas resolvi dar uma chance. Chamei ela lá em casa. Joana chegou meio sem graça com a mãe. Ficou parada na porta, como se não soubesse se podia entrar. Maria, ela começou, a voz tremendo. A mãe te contou que eu tô esperando um bebê? Sim, Joana, respondi, sentindo um nó na garganta. Eu te confesso que não senti raiva dela quando a vi. Na minha cabeça eu achei que sentiria. Joana respirou fundo e de repente as palavras começaram a sair sem parar. Maria, eu preciso te contar tudo. Eu fiz coisas horríveis e me arrependo tanto. Dona Carmen, a sua sogra, ela sempre falava pro José que queria ficar com a Cida e o Antônio para ajudar na casa dela. Dizia que vocês tinham muitos filhos e que queria ajudar a criar e ensinar a ser gente. O José nunca quis, mas ele também nunca te contou isso para evitar briga. Fiquei chocada. José nunca tinha me falado disso mesmo. Joana continuou. Eu só queria um lugar para morar. A casa dos nossos pais não tinha espaço para mim e eu estava desesperada. Fiz tudo errado, Maria. Ela começou a chorar, mas continuava falando. Eu comecei a ir para a igreja, sabe? Foi depois daquela briga nossa, Maria. Fiquei pensando que eu acabei com sua vida. Deveria ter te ajudado naquele momento terrível de luto que você estava passando. Em vez disso, vi na sua casa uma forma de me dar bem. Aceitei a ideia da Dona Carmen de te internar. Glória a Deus que você não perdeu sua criança, senão eu não sei se iria aguentar. Conheci o Cristóvão lá na igreja, e agora que tô grávida... Maria, eu entendo o amor de mãe. Me sinto tão arrependida do que fiz com você. Tão arrependida que dói. Joana caiu de joelhos, soluçando. Me perdoa, Maria. Por favor, me perdoa. Eu fui egoísta, fui cruel. Não tinha ideia do que você estava passando de verdade. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo.
A mãe e a Cida, que estavam perto, estavam chorando também. Então me abaixei com dificuldade por causa do meu barrigão e abracei minha irmã. Joana, levanta, falei. Tá tudo bem agora. Ela me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tá mesmo? Depois de tudo que eu fiz? A gente é família, respondi, e família perdoa. Contei para ela sobre o processo contra a clínica. Os olhos dela se arregalaram. Maria, eu quero ser sua testemunha, ela disse com firmeza. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que aprontei com você. Vou contar tudo o que sei, tudo o que aconteceu. Não vou esconder nada. Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Minha irmã estava realmente de volta, arrependida e disposta a fazer o certo. No dia da audiência, compareci ao fórum. O processo estava correndo em segredo de justiça, devido à natureza delicada do caso. Fui ouvida pelo juiz em uma sala reservada, com a presença do promotor de justiça e do advogado da instituição. Tive que contar em detalhes sobre minha internação involuntária, os tratamentos que recebi sem consentimento e as condições do instituto. Foi difícil reviver tudo aquilo. Meu pai e minha mãe também foram ouvidos como testemunhas, assim como Joana. A minha sogra, Dona Carmen, também teve que ir. Eles intimaram ela. Não teve como escapar. Eu não vi o dia que ela foi. Então não tenho nem ideia do que ela falou sobre mim. Mas é melhor assim. O processo se estendeu por meses. Nesse meio tempo, em setembro de 1995, meu neném nasceu. Um menino sadio e bonito, que eu chamei de José Filho, em homenagem ao meu marido. Assim ficava mais fácil, sabe? O José nasceu 2 dias depois do aniversário da minha Lourdes. Pena que não deu certo nascer no mesmo dia. Ia ser tão bacana. O pequeno José era uma bênção, mas os desafios eram reais. Às vezes, quando eu estava sozinha com ele, eu imaginava que tudo tinha sido diferente. Que aqueles meses no manicômio nunca tinham acontecido. Que esse neném era fruto do amor entre mim e meu marido. Graças a Deus consegui amamentar ele. José era guloso e ganhou peso rapidinho, o que me dava uma sensação de alívio e realização. A essa altura, minha pequena Rosa já me amava e não desgrudava de mim. Era difícil, ela tinha ciúmes do José, sempre querendo colo na hora que eu pegava ele para amamentar. Foi aí que eu notei a diferença de como eu estava na época que a Rosa nasceu, com aquela depressão profunda que me atingiu. Dessa vez, eu estava mais disposta, mais presente. Não tinha aquela sensação constante de cansaço extremo que tive com Rosa, nem aqueles pensamentos sombrios que me assustavam tanto. Até meu leite descia, que era uma beleza, meus seios ficavam doloridos de tanto que tinha. Graças a Deus, não tive aquele sentimento de morte que me atormentou da outra vez. Essa experiência tão diferente me fez perceber o quanto aquela depressão tinha me roubado com Rosa. Me deu ainda mais força para lutar no processo, para garantir que outras mães não passassem pelo que eu passei. Agora, minha filha, o que vou te contar é pesado. Eu, na minha inocência, eu não imaginava que o ser humano fosse capaz de tais coisas, mas te asseguro que isso realmente aconteceu. Reforço isso porque é tanta barbaridade que você vai ouvir de mim, que é de se duvidar. O processo contra aquele instituto psiquiátrico se arrastou por quase 1 década para ser concluído. Ave Maria, foram 9 anos de angústia. A gente tinha que reviver aqueles traumas todos, e cada descoberta nova era de arrepiar os cabelos. Todo dia eu agradecia a Deus por ter saído de lá com vida e por ter meu José nos braços. As coisas começaram a mudar, quando uma enfermeira que trabalhou lá por anos não aguentou mais o peso na consciência. Ela procurou um advogado, levou um monte de documentos que tinha guardado em segredo. Anotações, registros de medicações, até fotos. Foi o começo do fim daquele lugar maldito. As investigações começaram em segredo. A polícia foi cautelosa, sabiam que tinha gente poderosa envolvida. Mas aí, numa madrugada fria de inverno, invadiram o instituto com mandados de busca e apreensão. O que encontraram lá? Meu Deus do céu! No terreno atrás do prédio, escondido por um matagal alto, descobriram um cemitério clandestino. Não tinha lápides,
só cruzes de madeira meio podre e números gravados nelas. Levou meses para desenterrar tudo. Cada dia era uma nova descoberta macabra. Corpos de pacientes que tinham sumido ao longo dos anos. Gente que entrou lá viva e nunca mais saiu. E o pior, os bebês. Dezenas de fetos enterrados em caixas de sapato. Fiquei sabendo depois que eles faziam abortos forçados nas pacientes. Quando os enfermeiros... Bem, o que fizeram comigo acontecia com diversas mulheres. E as que engravidavam, era assim que escondiam o crime. Ave Maria, só de pensar que podia ter sido eu. O José, meu caçulinha, ele é um milagre divino. Isso eu tinha certeza. Se eu tivesse ficado lá mais tempo, ele nem teria nascido. Cada vez que olho para ele, agradeço a Deus por ter me tirado daquele lugar a tempo. As prisões começaram logo depois das escavações. Primeiro foram os enfermeiros, depois os médicos. A enfermeira-chefe Eugênia, que era a manda-chuva por lá, ela resolveu fazer um acordo com a polícia, em troca de proteção familiar. O diretor do instituto tentou fugir, mas pegaram ele na fronteira com o Paraguai. Mas não parou por aí não. A coisa foi crescendo, que nem bola de neve. Descobriram que tinha político envolvido, juiz que recebia propina para mandar gente sã pra lá. Até delegado tinha no meio da sujeira. O julgamento foi longo e complicado. Quando foi 2005, finalmente acabou. O veredito saiu numa sexta-feira. Culpados. Todos eles. As penas variavam de 20 anos à prisão perpétua. O diretor do instituto pegou a pena máxima. 30 anos, sem direito à liberdade condicional. Mas a justiça dos homens às vezes é estranha, viu? O dinheiro fala alto. Alguns dos figurões conseguiram penas mais leves, pagaram fiança e respondem em liberdade. Isso me dói na alma. O instituto foi fechado definitivamente. Eu fui lá no dia, ver com meus próprios olhos. Levei todo mundo comigo. Fiquei lá, olhando aquele prédio sinistro ser lacrado. Tinha um monte de gente, ex-pacientes, familiares. Alguns choravam, outros aplaudiam. A indenização que recebi não paga nem metade do que sofri. E as outras vítimas? Algumas conseguiram refazer a vida como eu. Outras não tiveram tanta sorte. Conheço gente que nunca mais foi a mesma, que vive dopada de remédio até hoje, com medo de tudo e de todos. O pior é saber que isso não aconteceu só aqui. Depois que nosso caso estourou, vieram à tona histórias parecidas de todo o Brasil. Lugares que, em vez de cuidar, torturavam. Em vez de curar, matavam. Por isso que eu conto essa história, minha filha. Para que você saiba, para que você conte para os seus filhos. Para que a gente nunca se esqueça e nunca deixe acontecer de novo. Porque o preço do silêncio é alto demais. Eu paguei esse preço e carrego as cicatrizes até hoje. Na época que recebi a indenização, usei o dinheiro para comprar uma casinha melhor, nada de luxo, mas bem mais confortável do que onde a gente estava vivendo. Na época, quase todos os meus filhos ainda moravam comigo, com exceção da Cida. Ela já estava com 23 anos, casada com o Fernando, um rapaz bom, estudiosos os dois. Eles moravam nos fundos da casa da sogra dela, numa meia-água bem arrumadinha. Eu sentia falta da Cida, mas ficava feliz de ver ela encaminhada na vida. Nos anos anteriores, entre minha saída do instituto e o recebimento da indenização, a vida era uma luta diária. O dinheiro era curto, mal dava para as necessidades básicas. Foi nessa época que as contas se acumularam que tive a ideia de fazer cocada para vender. Começamos devagar, com o pouco que tínhamos, mas aquelas cocadas se tornaram nosso porto seguro financeiro. Quando finalmente saiu a indenização, já tínhamos uma clientela fiel. O dinheiro da justiça ajudou, claro, mas foram as cocadas que realmente garantiram o sustento da família a longo prazo. Era um trabalho duro, mas honesto, e me dava orgulho saber que estava colocando comida na mesa com minhas próprias mãos. Eu tinha aprendido a fazer cocada com minha mãe quando era adolescente. Lembro dela na cozinha, mexendo o tacho de cobre, o cheiro doce enchendo a casa. Ela sempre dizia: "Filha, aprende isso direito. Um dia pode ser seu ganha-pão."
Mal sabia ela como estava certa. No começo não foi nada fácil. Na verdade, fazer as cocadas era a parte mais simples. Vender as cocadas, isso sim era um desafio. No começo eu andava pelas ruas do bairro, juntos com uns 2 ou 3 filhos com uma cesta batendo de porta em porta. Muitos vizinhos, lembrando dos boatos sobre minha loucura, fechavam as portas na minha cara. Outros, por pena ou curiosidade, compravam 1 ou 2, mas não voltavam a comprar. Teve dias que eu voltava para casa com a cesta quase cheia, o coração apertado, pensando se tinha feito a coisa certa. Mas aí olhava para os meus filhos e sabia que não podia desistir. Eles eram minha força, minha razão de seguir em frente. Com o tempo, as coisas foram melhorando. As pessoas começaram a perceber que minhas cocadas eram boas mesmo. O pessoal da igreja da Joana, que sempre me apoiou, começou a comprar regularmente. Logo, eu estava fazendo encomendas de cocadas. Ver meus filhos se esforçando junto comigo me dava ainda mais vontade de vencer. A gente passava horas na cozinha, conversando, rindo, cantando. Um ralando os cocos, outro lavando as louças, e assim a gente ia. Era cansativo, mas eram momentos preciosos. Com o tempo, conseguimos deixar nossas contas em dia e a despensa sempre cheia. Eu sempre dizia para os meus filhos: estudem, meus amores. É o estudo que vai abrir portas para vocês. Todos eles terminaram o 2º grau, mas não seguiram com os estudos. A Cida, minha guerreira, foi a primeira a entrar na faculdade. Ela sempre foi estudiosa, desde pequenininha. Conseguiu uma bolsa para estudar serviço social. Eu chorei de orgulho no dia da formatura dela. Ver minha menina lá, de beca, recebendo o diploma, foi uma das maiores alegrias da minha vida. O José, para minha surpresa e alegria, seguiu os passos da irmã. Ele se formou em Direito. Meu caçulinha advogado. Quem diria, né? Foi numa tarde de domingo, quando o José estava com seus 14 anos, que resolvi contar a verdade para ele e para Rosa. Os mais velhos já sabiam de tudo desde pequenos, tinham vivido aquele horror comigo. Mas para os mais novos, eu sempre contei que eram filhos do José, meu falecido marido. Reuni eles na sala depois do almoço. Meu coração batia forte, as mãos tremiam. Como contar uma coisa dessas para os próprios filhos? Mas eu sabia que precisava ser feito. Eles já não eram mais crianças, tinham direito de saber a verdade. E contei tudo. Sobre os abusos no hospital, sobre como o José tinha sido gerado. Falei também que a nossa casa nova tinha sido comprada com o dinheiro da indenização, porque até então eles achavam que era da venda das cocadas. Contar a verdade para eles foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer na minha vida. Mas sabe o que me surpreendeu? A força dele. Depois do choque inicial, ele me abraçou forte e disse: "A senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço, mãe. E eu tenho orgulho de ser seu filho." Rosa também me abraçou e ficamos nós 3 ali, chorando juntos. Os irmãos também vieram pro abraço. Pensei: pronto, tirei esse fardo das minhas costas. Foi depois disso que o José decidiu que queria ser advogado. Ele dizia: "Vou estudar as leis para que ninguém mais passe a injustiça que a senhora passou, mãe. Para defender quem não tem voz." Eles ficaram muito sentidos com a avó deles, Dona Carmen. Ela já tinha falecido há 2 anos, mas a mágoa ainda estava ali, viva. Aqui em casa ninguém fala dela. Eu mesma levei tempo para perdoar. Mas sabe de uma coisa? A gente aprende com Deus que perdão é necessário. Não é fácil, mas é preciso. E no fim das contas, se não fosse por ela, meu José não estaria aqui. Ele é meu tesouro, minha prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas. A Joana, minha irmã, teve 3 filhos com o Cristóvão. Um homem bom ele, temente a Deus, trabalhou muito para dar uma vida digna para a família. Meus sobrinhos cresceram junto com meus filhos, como se fossem irmãos. Eles me chamam de Tia Maria, me querem bem demais. Às vezes, quando a família está toda reunida, meus 7 filhos, meus 11 netos, agora até uns bisnetinhos já chegando, eu olho para essa mesa farta e penso em como Deus é bom.
Depois de tanta tempestade, ele me deu essa bonança. Ah, minha filha, você deve estar se perguntando se depois de tudo isso, eu encontrei alguém para compartilhar a vida. Pois é, Deus é bom e colocou uma pessoa boa no meu caminho. Com 51 anos, o amor bateu na minha porta de novo. Foi numa festa de aniversário da minha neta, filha da Fátima. Lá estava eu, rodeada dos meus filhos, todos já encaminhados na vida, graças a Deus. E quem aparece? O Celso, pai do marido da Fátima. Ele era viúvo há 7 anos, um homem bom, de olhar manso e sorriso fácil. No começo, a gente só conversava. Ele me contava da vida dele, eu da minha. Aos poucos foi nascendo uma amizade, depois um carinho, e quando vi, já estava apaixonada que nem mocinha. Meus filhos, no início, ficaram meio ressabiados. O José, meu caçula advogado, até quis investigar o Celso para ver se não tinha nada errado. Mas logo viram que era um homem de bem. Nos casamos numa cerimônia simples, só família e amigos próximos. Ver meu paizinho com seus 81 anos me levando ao altar era de fazer qualquer um naquela igreja chorar. Pena que minha mãezinha não estava ali para ver. Aquele casamento foi uma emoção que não cabe no meu peito. O Celso esperando lá na frente também chorava. Ah, minha filha, foi lindo demais. Já estamos juntos há 12 anos. Tem sido uma bênção. O Celso é paciente com meus problemas de saúde, me acompanha nas consultas, me faz rir das bobagens da vida. A gente divide as alegrias e as tristezas, como deve ser. Fui morar na casa dele porque é mais confortável, e perto de tudo que a gente precisa, a minha outra casa. Deixei Lourdes morando com a família dela. Sabe, depois de tudo que passei, eu achava que não merecia mais ser feliz assim. Mas Deus tem seus planos. E Ele quis me presentear com esse amor sereno na minha velhice. Pretendo ficar com meu velho até o fim. A gente já combinou. Quem for primeiro, espera o outro lá no céu. Mas não temos pressa não. Ainda temos muitos domingos de almoço em família pela frente. Muitos bisnetinhos para mimar. Muitas histórias para contar. O Celso tem 4 filhos, netos e bisnetos também. E aqui estou eu, aos 63 anos, rodeada de amor. Meus filhos, meus netos, meu Celso. Não podia pedir mais nada a Deus. Só agradecer, todos os dias, por essa vida que Ele me deu. Sua companhia foi muito boa, viu? Agora, antes que você se vá, quero te convidar a conhecer nosso livrinho que fizemos, 100 chás das avós para diversos males. É uma belezinha. Se quiser dar uma olhada, é só procurar o link aí no primeiro comentário desse vídeo. É bom para você ter em casa, ou até para presentear aquela pessoa querida que gosta de chás. E por falar em conhecer, te faço outro convite, para conhecer nosso novo canal de conselhos dos avós. Ah, o casamento não é fácil não, minha filha. Tem seus altos e baixos, como tudo na vida. Mas com paciência, amor e uns conselhinhos aqui e ali, a gente vai levando. Vai aparecer um vídeo aí na sua tela para você acessar. Se for lá dar uma olhadinha, deixa um comentário dizendo que veio do Reflexões dos Avós, tá bom? A gente fica feliz de saber que tá ajudando. Que Deus abençoe você e sua família.